Boa noite, boa noite. A paz do Senhor, mulheres. Vamos começar mais uma live devocional. Já clica no aviãozinho, compartilha com todo mundo, envia aí para 3 mulheres, manda nos grupos para a gente poder começar nosso devocional de hoje, que tá um tema muito impactante. Todos são, né? Eu sou até suspeita de falar. Mas o devocional de hoje é uma reflexão da forma que a gente vê a vida. Paz do Senhor, Regiane, paz do Senhor, Dárcia, tudo bem com vocês? Já chama as meninas, compartilha, manda para todo mundo para que a gente possa dar início ao nosso devocional. Enquanto elas chegam, a gente vai conversando. Nosso encontro de mulheres está chegando, já é sábado agora, e a gente escolheu o tema, né, de festa do Purim, né, para ser a nossa decoração. Então a gente vai estar falando sobre Esther, aplicando, né, o nosso tema que é para esse ano, que é florescer e frutificar. A conferência passou e agora a gente começa a falar sobre frutificação. Então, vou trazer um pouco sobre os frutos que Esther carregava, o que ela passou, de uma ótica diferente para compartilhar com vocês. Então, venha no nosso encontro de mulheres. Quem puder, quem quiser, vira caráter. A gente tem uma fornecedora, né, de decorações que faz essas vestimentas, que aluga no caso, e ela tá fazendo um preço bem acessível pra gente. Então, vai ser, assim, uma experiência única mesmo. E quem sabe ano que vem a gente não repete, né? Mas esse ano, quem não quiser pode ir com sua vestimenta normal. O importante é participar do culto, é celebrar com a gente. Vai ser um culto normal, a gente vai ter um momento de louvor, um momento de palavra, vai ter nosso tradicional lanche, sorteios. Então vai ser incrível como todos os meses. Então, recadinho do nosso encontro. Além disso, né, terça tem Casa de Milagres, quem é aqui de Trindade já participa com a gente. Suelene, que bom te ver por aqui, saudades de você. Bem-vinda ao nosso devocional. A gente está estudando aqui o devocional Plenitude da Camila Vieira. Algumas pessoas me perguntaram aonde que eu compro o livro. Gente, tá em todas as plataformas. Se você olhar na Shopee, na Amazon, no Mercado Livre, você consegue comprar por qualquer uma delas. E é importante ter o livro para você acompanhar de perto, fazer sua leitura, para você poder marcar as páginas, né, que chamam a sua atenção. Mas se você não tiver, não é impeditivo, você pode ouvir, né, as palavras. Inclusive eu tô com umas lives aí atrasadas para subir no YouTube, mas vou colocar elas em ordem lá, já baixei isso, falta subir, para vocês poderem assistir novamente, né, meditar novamente. Às vezes perde alguma parte, às vezes alguma parte chama atenção e quer ver ela, então vocês já podem assistir novamente, meditar nessa palavra novamente, mandar aqui alguns aviãozinhos para as meninas, para a gente participar, para a gente iniciar, né, nosso devocional de hoje. Acredito que os recados sejam esses. Gente, vou confessar algo para vocês. Eu estava estudando o devocional do dia 26 e a gente tá no dia 25. Eu falei, tem alguma coisa errada, mas tá tudo certo. Eu comecei a estudar novamente aqui o dia de hoje e deixa o Senhor guiar. Então, recados dados, né? Nosso devocional, nosso encontro de mulheres desse mês, e eu acredito que seja isso. Então, já manda pra todo mundo. A gente espera aí uns 5 minutinhos, não, uns 10 minutinhos, né? Pra gente poder começar e ninguém perder nenhuma parte importante. Então, chama todo mundo que a gente já vai fazer nossa oração inicial pra gente dar abertura ao devocional de hoje, compartilhar uma palavra com vocês e depois a gente faz nosso encerramento. Então, para quem chegou aí por agora, dei o recadinho do nosso encontro de mulheres,
Quem não puder participar, né, de forma presencial, a gente sempre transmite online. Então vocês podem assistir o nosso culto, é uma bênção. Então acredito que a Stephanie chegou por aí. Não sei se a Consuelo está assistindo junto, Nayara. Vamos começar nosso devocional de hoje. Se você puder, feche seus olhos. Entre nesse momento de oração. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero orar, nessa noite eu quero clamar, Senhor, por cada mulher que se encontra assistindo esse devocional, participando desse movimento. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, clareza, direção para aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, aquelas que vão ouvir, ó Pai, o devocional gravado. Vai tocando, Senhor, na mente, no coração. Nos dá um coração ensinável. Trabalha nas nossas vidas. Pai, molda o nosso caráter. Molda a nossa forma de ver. Molda a nossa perspectiva. Vai trabalhando, Senhor, em nós de dentro para fora, para sermos mais parecidas contigo. É o que nós oramos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Stephanie falou que tá junto aí com a Consuelo, coisa boa. Vai participar do nosso devocional com a gente, do nosso devocional não, do nosso encontro com a gente. Então vai ser uma bênção. E o devocional de hoje, né, o dia 25, o título é Seus olhos são bons? Ele começa com uma interrogação, né, perguntando se os olhos são bons. E aí, a nossa base bíblica de hoje está em Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23, que diz assim: Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. E aqui, né, o devocional de hoje, ele vai nos convidar a refletir sobre a nossa forma de olhar, a nossa forma de observar as coisas que estão à nossa volta, a nossa vida, a nossa maneira de viver, as coisas que nos acontecem, sejam boas, sejam ruins. Aqui vai falar que os olhos, eles são a candeia para o corpo. Os olhos, ele ilumina o corpo. Ele é o que traz luz. Ele é o que traz clareza para o corpo. Então, se aquilo que você está absorvendo, ele é bom, todo o seu corpo vai ser bom. Mas se aquilo que você está absorvendo é ruim, então todo o seu corpo será ruim. Então aqui, né, a forma que a gente olha tudo que acontece na nossa vida, as pessoas que convivem conosco, as pessoas que... Tudo certo aqui, apareceu a notificação no meu celular, mas a forma, né, que como nós olhamos, ela é capaz de definir como vai ser a nossa vida. E isso aí é comprovado cientificamente, eles vão fazer vários estudos e eles vão perceber que a forma como observa uma situação pode mudar o resultado dela. Então, toda vez que a gente começa, né, a observar a nossa vida de uma forma negativa, todas as vezes que a gente foca naquilo que é ruim, naquilo que tá dando errado, toda vez que a gente foca na escassez, toda vez que a gente foca no problema, toda vez que a gente foca no defeito, toda vez que a gente foca naquilo que tá falhando, a gente começa a trazer essa treva pra nossa vida. A gente começa a ir pra esse caminho que só mostra o que é negativo. Mas se a gente observar o contrário, também é verdade. Se eu estou em um relacionamento e eu começo a olhar aquilo que é positivo, as qualidades, as coisas boas, os pontos positivos, os pontos fortes, com certeza eu vou olhar esse casamento como algo bom, como algo positivo. Mas a partir do momento que eu começo a olhar o defeito, a falha, o que não fez, o que não deu certo, o que não tá indo bem, a gente começa a ter uma perspectiva totalmente negativa e a gente ignora os pontos positivos. Então a gente precisa ter cuidado de como nós estamos observando a nossa vida, de como a gente está vendo o que nos acontece. E eu sempre costumo dizer, né, quando eu converso com algumas meninas,
que a gente tem que agradecer pelo que nós temos, porque sempre vai ter alguém em uma situação pior do que a nossa. E se você observar a sua vida hoje, você observar a sua vida há um ano atrás, você vai perceber que você avançou, que você cresceu, que você evoluiu, que você alcançou novos níveis, mas você só percebe isso se você tiver uma posição, uma visão positiva. E eu tava até compartilhando, né, com uma pessoa que foi na semana passada, que há um ano atrás, mais ou menos, eu mais minha esposa, a gente tava com a perspectiva que o ano tinha sido muito ruim. Eu acho que não foi ano passado, acredito que foi ano retrasado. E a gente tava com aquela sensação que não conquistou nada, que não fez nada, que não rompeu, que não avançou, que parece que estava estagnado. E ali eu tive a ideia de rolar ali minha galeria, de olhar as imagens e de me lembrar daquilo que foi bom. Então eu comecei ali anotando desde o primeiro mês, desde janeiro, as coisas boas que tínhamos feito, os lugares que tínhamos conhecido, os eventos que participamos, as celebrações que nós tivemos, os momentos positivos que a gente teve durante aquele ano. E ali no final eu mandei um texto para ele no WhatsApp, né, com tudo que tinha acontecido. E ali ele falou assim: nossa, eu não tinha percebido quantas coisas boas nos aconteceram, quantas coisas boas a gente está vivenciando. Então a gente precisa ter essa visão, uma visão positiva, uma visão de focar no que é bom, de olhar para aquilo que é bom. Porque se a gente foca só no que está dando errado, a gente vai para esse lugar de tristeza, de angústia, a gente se torna uma pessoa deprimida, a gente se torna alguém abatido, uma pessoa vitimista, né, que só olha para a situação, para o acaso, para o que aconteceu e não tem uma posição de atitude de fazer algo enquanto aquilo. E aqui, né, a gente percebe que Jesus, ele falou nesse texto que como você olha para si mesma define como você vai viver. Então, quantas vezes a pessoa olha para si mesma como alguém capaz, como alguém que não dá conta, como alguém que não consegue, como alguém que não tem capacidade. E a gente que tá no ministério ouve muito: eu não dou conta de falar, eu não dou conta de cantar, eu não dou conta de fazer. E isso é uma crença limitante que, se você continuar com esse olhar, você nunca vai conseguir, você nunca vai dar conta. Mas a partir do momento que você olha com uma lente diferente, aquilo que você não dá conta, você aprende. Aquilo que não dá 100% certo, você tem um conhecimento com aquilo, serve para sua evolução. Então não se apegue a uma visão negativa. Tire tudo que é negativo da sua vida e comece a ter uma visão positiva. Porque a Bíblia vai dizer que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se você tiver uma visão positiva, se você olhar as coisas pelo lado positivo, você tem mais chances de avançar, de crescer. Eu não tô falando para você se tornar uma pessoa que não é realista. Porque muitas pessoas falam: eu sou realista. Não, tem que ser realista mesmo, tem que basear nos fatos, tem que ver o que está acontecendo, o que não está, o que pode ser melhorado. Mas se você focar só no que está ruim, você vai levar a sua vida para um nível de tristeza, de angústia, de lamúria, um sentimento, né, de incapacidade, de não merecimento. Mas a partir do momento que você olha, né, com uma visão positiva, você consegue avançar. A partir do momento que você começa a olhar para a sua vida com os olhos positivos, com luz na sua visão, você começa a avançar. E aqui a gente percebe, né, que você pode muito bem pensar que não tem capacidade, que não merece. Às vezes a pessoa pensa até que não merece ser feliz. Mas quando você começa a olhar com a visão positiva, a forma que você vê, as suas escolhas, determina os lugares onde você vai se sentar. Às vezes as pessoas não frequentam lugares porque acham que não merece. Às vezes a pessoa não faz algo porque acredita que não tem capacidade para aquilo. Então, quando você tem esse relacionamento com Deus e pede para que Ele venha te dar clareza da sua visão, daquilo que Ele vê, porque Deus, Ele não nos vê agora. Ele vai nos ver como nós estaremos no futuro, depois que estivermos prontas, depois que estivermos nos desenvolvido. Mas para chegar nesse ponto, a gente precisa passar por um processo. E esse processo vai exigir de nós ter um olhar positivo, olhar com um olhar de amor, um olhar assim que acredita no futuro. E aqui, né, da mesma forma, né, quando você está, né, tendo uma convivência,
como sua família, você tem essa opção de olhar com o lado negativo ou olhar com o lado positivo. E aqui no devocional de hoje ela vai contar a história dos filhos dela. Ela vai falar que tem 3 filhos, que todos são diferentes um do outro, tem perfis diferentes, agem de forma diferente, mas que nenhum dos filhos dela eram calmos, eram tranquilos. Todos eles eram criativos, todos eles eram dinâmicos. E ela tinha a opção, né, de falar que os filhos dela eram custosos, que eram teimosos, que não ficava quieto, que dava trabalho. Mas ela decidiu falar que os filhos dela eram abençoados, que eram criativos, que eram líderes natos, que eram pessoas de crescimento, de futuro. E tudo isso vai moldar quem os filhos dela se tornaram. E da mesma forma é com a gente. Quando você tem filhos ou quando você tá em um relacionamento, se você fala que a pessoa é algo, se você fica reforçando aquilo, você vai criar uma identidade para aquela pessoa. Então para de ver só o lado negativo. Claro que a pessoa vai ter um defeito, mas não julgue dizendo que ela é aquilo. Você pode dizer que ela está tendo uma atitude. A pessoa ela não é bagunceira, ela não é desorganizada. Ela é uma pessoa organizada que está tendo uma atitude que não combina com ela. É uma pessoa exemplar, é uma pessoa correta, mas que a atitude que ela está tendo não é correta. Então a gente precisa mudar a nossa perspectiva, porque a partir do momento que a gente começa a abrir a nossa boca para falar que a pessoa é ruim, que não presta, que é desorganizado, que não ama, que não é carinhoso, a gente começa a colocar rótulos na pessoa. A gente começa a colocar vários post-its falando quem essa pessoa é e começa a distorcer a identidade dela. E não é isso que a gente quer. A gente quer corrigir o que está errado, a gente quer corrigir o comportamento. Para isso a gente precisa falar com os olhares bons, a gente precisa reforçar o que é positivo. E muitas das vezes a gente, mulher, a gente costuma criticar mais que elogiar. Às vezes, né, alguém faz algo por a gente e ao invés de falar assim, nossa, que bom que fez, pensa assim, não era desse jeito que era para ter feito. Então, ao invés de olhar com um olhar positivo, né, o olhar de validação, o olhar de nossa, que bom que fez, se torna um olhar negativo, um olhar de crítica. Então, começa a corrigir sua forma de falar, começa a corrigir sua forma de olhar as coisas, a forma que você enxerga algo. Quantas vezes pessoas passam por acidentes e falam assim, nossa, aconteceu uma coisa muito ruim comigo. E a outra pessoa que passou pelo mesmo acidente, ela vai falar, nossa, eu recebi um livramento, eu recebi uma nova oportunidade. Então, tudo é questão de perspectiva, é questão de ótica, de visão. Então, a gente precisa ter essa clareza de como nós queremos ver a nossa vida, de como nós vamos enxergar isso. Aqui a Dácia comentou, tirei uma foto deitada no colo do Matheus. Ia colocar nos status com a legenda, quando que eu quero um carinho, mas o marido não larga o celular. Então, tudo é perspectiva. Você poderia olhar como é bom estar no colo dele, como é bom estar junto. Às vezes a gente tem uma visão, né, uma perspectiva de algo, a gente idealiza algo e começa a ver só a crítica. E ela colocou assim, mas eu senti no coração e Deus pediu para mim não fazer isso. Então, às vezes, você quer corrigir um comportamento envergonhando a outra pessoa, rotulando a outra pessoa, ou criticando. A gente critica demais, a gente critica sem parar. Tudo é motivo de crítica. Então, não olhe com o olhar da crítica, não olhe com o olhar do julgamento, não olhe com o olhar da pessoa que só quer controlar a atitude, a forma de ser, até o lugar que coloca a roupa, até o lugar que deixa o calçado. Muitas das vezes a gente quer olhar com esse olhar de crítica, um olhar de controle, um olhar de julgamento. Ei, muda a sua visão, muda a sua ótica, olha pelo lado bom. Nossa, como é bom, coitado do Delian, como é bom você estar em um lugar que a pessoa te olha com um lado bom, olha pra pessoa com um lado bom. Eu tava até falando isso porque foi algo que aconteceu comigo. Eu tava com o guarda-roupa precisando dobrar as roupas. Eu tava lavando, mas não tava dobrando, gente. E tava assim, terrível, muita roupa acumulada pra dobrar. E aí eu abro o meu guarda-roupa e as roupas estão todas dobradas. E aí veio na minha mente assim, mas tá no lugar errado. Não era pra estar aqui. Mas aí o que eu fiz? Obrigada, amor, por ter dobrado as roupas. Porque se eu não validar o comportamento, ele não vai mais dobrar. Ele não vai colocar nem no lugar certo, nem no lugar errado.
As roupas vão ficar lá me esperando para me dobrar. Gente, nós precisamos ter sabedoria. Precisamos olhar com um olhar positivo. Se você não olha com um olhar positivo, as coisas nunca vão mudar. O comportamento não vai mudar. A forma que você deseja que seja nunca vai acontecer, porque você só critica, só reclama, só fala mal, só murmura. Gente, a gente precisa mudar, é sério. Não é fácil, mas é necessário. Se a gente não muda a perspectiva, a forma que a gente olha, a forma que a gente enxerga as coisas, a gente nunca vai avançar. Porque a gente se torna o povo de Israel no deserto, só reclamando. E aí, o que eu me lembrei? Ontem a gente estava no culto e o Ailton pediu para me trazer a palavra de oferta. E por muitas das vezes a gente começa a olhar para aquilo que a gente não tem. A gente olha pela Bíblia que a gente não comprou, a gente olha pela roupa que a gente não comprou, a gente olha pelo que a gente gostaria de fazer e não fez, pelos planos que não estão dando certo, às vezes pela saúde que não está dando certo, pelo peso que não tem, ou pelo peso que tem. São tantas coisas que a gente começa a olhar pelo lado negativo, mas assim, Deus queimou no meu coração uns salmos que diz assim, agora deu bom, né? Esqueci. Mas o sentido é o seguinte, o que darei ao Senhor, lembrei, pelos muitos benefícios que Ele me tem feito. Davi, nesse salmo, ele começa a perguntar o que ele poderia fazer para agradecer ao Senhor pelos muitos benefícios que ele tem feito. A visão de Davi era positiva. Davi não estava olhando para os inimigos, para a perseguição, para os problemas. Davi estava olhando pelo bem que o Senhor tinha feito. E aí, qual bem que o Senhor tem te feito? O Senhor tem te dado saúde. O Senhor te deu um carro para andar, uma moto para andar, o Senhor te deu pernas para andar. Gente, final de semana eu vi algumas pessoas com próteses na perna, andando para todo lado. Você não via um olhar de dor, de tristeza, não. Você viu um olhar de quem estava ali curtindo a vida. Então, muda o seu olhar. Quantas vezes nós temos o que comer? Nós temos o que vestir, nós temos muito mais do que precisamos. E às vezes a gente fica tão apegada no que não tem que esquece o que tem. Então assim, o que Deus queimava no meu coração é: eu já fiz tanto. Olha com o olhar, olha com a perspectiva do que Deus já fez. Tem um versículo que eu gosto muito que fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Se você quer ter um olhar bom, você precisa olhar para aquilo que é bom. Você tem que se lembrar daquilo que é bom. Você tem que procurar os motivos positivos para que seu corpo, para que sua mente seja boa. É um tema para o próximo devocional, né, que eu estudei hoje, adiantado. Mas o próximo devocional, ele vai o título, né, assim como você pensa na sua alma, assim você é. E uma das formas, tanto de alimentar a nossa visão, quanto de alimentar, né, o nosso pensamento, é através daquilo que a gente vê. E tem muito a ver do que a gente está falando agora, né? Então, se você assiste jornal, se você assiste as páginas de fofoca no Instagram, se você assiste as páginas de jornal, de notícia no TikTok, que é só morte, prisão, homicídio, sangue, o seu corpo está sendo alimentado por notícias ruins. A sua visão está sendo alimentada pelo que é negativo. Tem gente, eu falo pela época do Covid, quem assistia os jornais entrava em pânico. Quem ficava vidrado na quantidade de morte, no povo morrendo sem ar, naquela quantidade de caixão em falta, as pessoas entravam em pânico. Não era pelo que estava sentindo, mas era pelo que estava vendo. E muitas das vezes nós somos assim. A gente começa a sentir no corpo por conta do que a gente está vendo. A gente vê tanta notícia ruim que a gente começa a atrair as coisas ruins pra gente. Então começa a alimentar a sua visão daquilo que é bom. Para de ver coisa ruim, para de ver TV aberta, para de ver fofoca, para de ver notícia ruim. Seleciona o que você vê. Da mesma forma, eu vou tocar um ponto aí, viu? Gente, tem novela que é só Deus na causa.
Deus me perdoe pela palavra, mas eu acho que eu nem posso falar aqui, mas é uma pouca vergonha. Então, às vezes você tá deixando seus filhos assistirem isso, às vezes você tá deixando sua família ver isso. Então, cuide dos seus olhos e cuide dos olhos dos que são seus. Eu acho tão interessante porque a Camila Vieira fala que durante o carnaval ela nunca ficou com os filhos dela aqui. Ela sempre saía para fora do país. Claro que a gente ainda não tem essa condição, mas proteja os seus filhos, proteja a visão dos seus filhos. Outro tema, Viviane Martinello estava falando, respondeu uma caixinha de perguntas que ela falou que os filhos dela não dançavam quadrilha na escola. Eu sei que é um tema polêmico, mas o que ela fazia? Ela protegia os filhos dela. Ela não falava que eles não iam, mas ela criava programações para o dia do evento, aonde eles não poderiam estar porque tinha um outro evento muito melhor. Ela programava viagens, passeios, coisas para proteger os filhos dela. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente está usando a estratégia errada, mas proteja seus filhos, proteja a sua casa, se proteja. Comece a alimentar a sua visão de coisas boas, de coisas positivas, ao invés de ficar só vendo coisas ruins. Então, o que você vai ler, o que você vai ouvir, o que você vai estudar, o que você vai fazer curso. Quantas pessoas ouvem músicas que não edificam? Eu acredito que todo mundo que está me assistindo aqui é cristão, mas às vezes você vai conhecer alguém que é assim. Ou então você é cristão e ainda opta por ouvir músicas que não edificam. Músicas que vão falar de pornografia, de prostituição, de traição. Músicas que vão te levar o seu pensamento a um lugar ruim. Ontem o Ailton pregou sobre o poder da influência. E quantas das vezes você ouve uma música e por conta daquela música te traz à memória alguém, uma situação, algo do passado? Então, o que você ouve, o que você se alimenta, tudo isso tem que trazer coisas boas. A sua visão vai sendo alimentada, o seu pensamento vai sendo alimentado através do que você vê. Então, o texto é claro, se a sua visão for boa, todo o seu corpo será bom. Mas se sua visão for ruim, todo o seu corpo será ruim. Então nós precisamos cuidar do que nós vemos, do que nós absorvemos, do que nós ouvimos, dos ambientes que nós estamos inseridos. Às vezes, né, a Bíblia fala que a gente não pode se sentar na roda dos escarnecedores. Então, às vezes tem ambiente, tem mesas que não é para você se sentar, porque vai te levar a ter uma visão ruim, vai te levar a ter um comportamento ruim. Vá para lugares que te tragam clareza, que te tragam luz, que te tragam crescimento, que te tragam desenvolvimento. Então, opte sempre por isso. E aqui a gente vai entender, né, que cada ser é único e foi criado por Deus de uma forma perfeita. Então a gente não pode olhar para alguém e julgar ela pelas características dela. A gente não pode ter uma visão negativa por alguém só porque a gente não concorda com a forma que ela leva a vida, pela forma que ela se comporta. A gente precisa ter amor, a gente precisa ter respeito com as pessoas, principalmente que estão perto, porque às vezes é muito fácil a gente respeitar quem está longe, mas quem está convivendo com a gente, quem conhece nossas falhas, nossos defeitos, às vezes é muito fácil da gente ser grosseiro, da gente não tratar com amor, da gente não agir conforme deveria. Então aqui a gente vai perceber, né, que ela vai trazer os exemplos dos filhos dela e quando ela olhava, né, e dizia, né, que o mundo não teria os filhos dela, que ela estava criando os filhos dela para um futuro, para projetos, para uma visão que Deus tinha para eles. Então, a gente percebe, né, que eles não compactuavam com os valores do mundo. E ali, né, ela fala como que ela tem lidado com os filhos dela. E outro exemplo, né, que eles sempre reclamam dos filhos adolescentes é chamar eles de aborrecentes, né? Então, dizendo que a casa virou um inferno. Então, muitas das vezes a gente vai profetizar coisas dentro da nossa casa, sobre as pessoas que a gente ama, sobre os filhos, sobre o parceiro. Então, cuidado com as palavras que você usa, porque as palavras, elas têm poder. Deus vem criar tudo por intermédio da palavra. A Bíblia fala que o que for ligado no céu pode ser ligado na terra. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente profere. E se você for pesquisar na Bíblia, a Bíblia fala muito sobre o poder da palavra.
E isso é o que a gente tem que levar para a nossa vida. Então, quando você olha para o seu cônjuge e vê virtudes, você vive essas virtudes. E tem uma fala, né, que ela diz, que eu gosto muito, que é que o tolo fala do que vê e o sábio fala do que quer viver. O que significa? Se você tá vendo uma pessoa e ela não é carinhosa. Eu tô vendo uma pessoa que não é carinhosa. Você pode escolher ver a pessoa que não é carinhosa e dizer: meu marido não é carinhoso. Ou você pode olhar e dizer: meu marido será carinhoso. O tolo, ele fala do que vê, ele fala da situação atual. Mas o sábio, ele fala do que quer viver, do que quer que aconteça, do que quer que mude. Então isso é muito importante para nós. E aqui, né, a gente percebe que quanto mais você foca em algo, mais ele expande. Então, as mulheres que estão grávidas ou que já tiveram filhos vão perceber que quando tá grávida, olha para todo lugar tem uma mulher grávida. E a quantidade de grávidas aumentou? Não. Mas onde você foca, expande. Da mesma forma, quem já quis ter um carro. Eu quero ter um Kicks. Todo lugar que eu olhar, eu vejo um Kicks. Quando a gente foca naquilo, aquilo vai expandir, a gente vai ver com mais frequência. Então, a gente precisa olhar mais os pontos positivos, as virtudes. A gente precisa aumentar elas, porque elas existem nas pessoas que estão próximas a nós. Da mesma forma, né, se você olhar para o seu cônjuge e só enxergar as coisas que aborrecem, as coisas que te entristecem, da mesma forma, esses comportamentos vão ser aumentados. Então, você vai criar essa realidade. Então, seu olhar de insatisfação, de crítica, de não admiração, vai atrair os piores comportamentos, criando, né, e fortalecendo a realidade que você enxergou. Então, nós percebemos que o olhar, ele cria essa realidade. Isso é válido para todas as áreas da nossa vida. Seu olhar para a sua saúde, para a sua relação com seus pais, para a sua vida profissional, para os seus amigos, cria uma realidade. E seu olhar também para o seu relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que o nosso Deus é o nosso Pai, que Ele não é um Deus distante ou punitivo, mas Ele é um Deus de perto. Nós precisamos entender como nós temos enxergado a nossa relação com Deus. E para quem tem um devocional, né, vai ter o exercício, que é o Criando a Consciência, que diz assim: existe uma conexão direta entre o que você vê, seu olhar para tudo e para todos, o que você fala, seu olhar para cada área da sua vida, exatamente o que vai falar sobre elas. Vou afirmar que se seus olhos forem bons, a sua boca vai falar de coisas boas e o seu coração estará cheio de coisas boas. E assim vai criar uma realidade feliz e abundante, atraindo amor, paz, alegria, saúde, prosperidade, plenitude, exatamente da forma que você tem comunicado e enxergado. E aqui, né, ela vai deixar um exercício de um exemplo de como ter uma narrativa positiva sobre a sua vida. Eu vou ler para vocês, né, uma narrativa da área financeira, que é o exemplo que ela deixou aqui. Eu sou uma pessoa próspera financeiramente e abençoada. Todos os meus recursos são dados por Deus, porque Ele conhece o meu coração e sabe que o dinheiro não é o meu senhor. Eu sou um canal de bênção na vida de outras pessoas. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais sou generoso. Eu sou um provedor de recursos para o meu próximo que necessita e para o reino de Deus. Todos os meus negócios prosperam. O meu dinheiro multiplica, pois ele é usado para os projetos de Deus na terra. Ganhar, ter e multiplicar dinheiro é fácil e eu nasci com esse dom. Então aqui vai contradizer, né, todos os olhares negativos que a gente pode ter para essa área financeira. E aqui ela vai deixar 3 áreas, né, para que você escolha. Você pode colocar para a sua saúde, pode colocar para o seu relacionamento, para a maternidade, para a vida profissional, qualquer área da sua vida. Você escrever uma narrativa positiva. Mas minha realidade hoje não é essa. Não é sobre o que você está vivendo, mas sobre o que você quer viver. Sobre o que você acredita que Deus pode fazer na sua vida. E o louvor, né, que foi de hoje, a reflexão é Tu és soberano, do Morada. E a oração vai dizer assim: Deus, meu Senhor e Salvador, eu apresento hoje a minha vida e peço a Ti, meu Pai,
que fales ao meu espírito tudo que em mim precisa de transformação, tudo que em mim precisa de cura e restauração. Transforma o meu olhar para todas as áreas da minha vida. Tira do meu coração, Pai, o orgulho e a prepotência que me fazem olhar com julgamento e crítica para as pessoas que eu amo e até para as que eu não conheço. Que eu possa me enxergar na vida de todas as pessoas que fazem parte da minha vida e amá-las do jeito que eu desejo ser amado por Ti. Jesus, independente das minhas experiências do passado, peço-Te que transformes meu olhar para meu casamento, para minha saúde, para minhas finanças, para as minhas emoções, para minha vida profissional, para os meus pais e irmãos e principalmente que restaure o meu olhar para mim mesma e para Ti. Eu te peço tudo isso e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer a nossa oração, pessoal? Eu gosto da oração sugerida, mas eu acho importante cada um fazer a sua oração. Eu vou estar orando aqui com a gente, mas faça a sua oração na sua casa, tire seu tempo de devocional com Deus, para que o Senhor venha falar cada vez mais. Amém? E que essa palavra venha trazer efeito na sua vida, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero te agradecer por mais uma vez estarmos reunidas aqui para aprender mais da tua palavra. Hoje nós aprendemos, ó Pai, que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se nossos olhos forem ruins, todo o nosso corpo será trevas. Pai, eu te peço, Senhor Jesus, nos dá esse olhar, ó Pai, de bondade, um olhar de amor, um olhar bom, para que todo o nosso corpo, para que todas as pessoas que estão próximas de nós, para que todo o nosso ambiente seja bom. Pai, nos transforma de dentro para fora. Pai, trabalha em nós, quebrando o orgulho, quebrando o ego, que nós possamos ser pessoas menos egoístas, que venhamos criticar menos, que venhamos, ó Pai, ter um menor julgamento. E que possamos, ó Pai, ter um comportamento condizente com o que o Senhor quer para nós. Pai, que não venhamos ser como o povo de Israel que só murmurava, que só reclamava, mas que possamos, ó Pai, ter um olhar bom, um olhar, Senhor Jesus, que edifica, um olhar que traz crescimento, um olhar, ó Pai, que tira de nós a melhor versão. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor, cada mulher que está assistindo ou que ainda vai assistir. Pai, eu te peço, Senhor, faz algo novo, algo extraordinário na vida de cada uma delas. Que elas possam testemunhar do teu amor, do teu cuidado, da tua provisão sobre cada área da vida delas, Pai. É o que eu te peço, Senhor Jesus, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe, que a semana de vocês sejam abençoadas, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, paz do Senhor, Alana, paz do Senhor, Dárcia, Regiane, Stephanie, Consuelo, paz do Senhor para todo mundo, os nomes que eu tô vendo aqui, e quem não consigo ver, paz do Senhor, fiquem com Deus, tchau, tchau.